Olá, sim, chegamos! Seja bem-vindo ao canal Literário, eu sou o Li. Finalmente começamos, não é? Já estávamos planejando aí começar esse canal desde setembro do ano passado. Por volta disso foi quando eu comecei a me interessar pelo canal, né? Por fazer vídeos e, quem sabe, compartilhar um pouco das minhas leituras com vocês. Então é isso. Os vídeos vão ser lançados todos os domingos, às 20 horas. Então se você tem interesse, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ajuda a compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Então vamos começar direto com o primeiro livro, João e Maria, adaptação feita pelo Neil Gaiman, com as ilustrações do Lorenzo Mattotti, que é um italiano, minha gente, muito conceituado, inclusive no ramo de artes plásticas. Eu não sabia dessa informação. Adorei as ilustrações dele, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas então, é isso. Vamos começar? Bom, João e Maria, Hansel e Gretel, no original, foi escrito pelos irmãos Grimm, o Jacob e o William Grimm. Na verdade, alguns historiadores dizem que essas histórias começaram a surgir em 1315, que foi quando no mundo teve uma grande fome e as mães e os pais estavam passando por necessidades e acabavam tendo que abandonar seus filhos em florestas, deixar os filhos para lá, para poder conseguir se manter com os alimentos poucos que eles tinham em casa, ou até mesmo, em alguns casos, se alimentar dos próprios filhos. É um tanto que nojento essa história. Talvez esse fato dessa grande fome tenha servido de inspiração para João e Maria. O livro foi publicado em 1812 e para isso eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho no tempo para entender o que é que estava acontecendo lá na Alemanha nessa época. Então vamos voltar à Alemanha. A gente está falando de uma Alemanha antes de Hitler, que já tinha sofrido um bocado, e é exatamente aí que surge o conto de João e Maria. O conto foi publicado em 1812. E nesse ano a Alemanha estava passando por grandes guerras. Quase todos os países da circunvizinhança estavam constantemente atacando em busca do seu território. Nessas grandes guerras, uma que ficou bastante famosa foi a da França, que entrou na Alemanha com o exército liderado por nada mais nada menos que Napoleão Bonaparte. Ele arrasou com a Alemanha. Foi muito pior que o 7-1. Visualizando essa oportunidade, a Prússia e a Áustria entraram em guerra pela liderança da fragilizada Alemanha. Essas guerras deixaram os alemães amedrontados. Eles desconfiavam de tudo e de todos os estranhos. As guerras deixaram e nutriram um rastro de pânico e medo. É nesse cenário de medo, então, que as mães vão contar histórias para os filhos. Mas não são histórias engraçadinhas, não. São histórias tenebrosas. Mas por que, então, que a mãe iria querer contar uma história para o filho para assustá-lo? Já pensou nisso? Bem, na minha infância, eu tive o privilégio de não escutar histórias assustadoras. Pelo contrário, as histórias eram até legais. No nosso folclore, a gente está cheio de histórias assustadoras para as crianças. Mas essas histórias tinham um porquê de existir. A gente tem, por exemplo, a história do Papa Figo, que é um senhor já de idade aí, que tem uma doença terrível e para ele conseguir prolongar o tempo dele aqui na Terra, ele precisa se alimentar de fígados de criancinhas desobedientes. Uma outra história talvez seria da Cuca, que entra nas casas das crianças à noite e ela vai diretamente no quarto das crianças para se alimentar daquelas que estão fazendo barulho e que não dormem na hora certa. Uma outra história talvez que você conheça seja da Cabra Cabriola, que é aquela criatura horrenda que anda nas ruas pegando as criancinhas que são desobedientes e mal educadas. Então você já vê que tem um porquê dessas histórias existirem, né? Os pais estão querendo amedrontar as crianças para fazer com que elas ajam de acordo com o que eles querem que elas façam. É uma forma estranha de educar, eu devo dizer. João e Maria, então, não é diferente. Conta a história, então, dos dois irmãos. E o que eu acho muito legal nessa adaptação do Neil Gaiman é que ele não modificou muito a história original dos irmãos Grimm. Mas a história original dos irmãos Grimm, ela é bem medonha, minha gente. Ela não é assim aquela história que você escutou, que você viu nos clássicos da Disney, não. Completamente diferente daquilo dali. Trata mesmo de canibalismo, e aí está ligado, talvez, à grande fome, lá em 1315, como a gente já falou. Mas tem outros casos também, como, por exemplo, os pais abandonarem os filhos. Eles, por decisão própria, abandonarem os filhos. Em algumas mudanças, de algumas modificações dessas histórias, não foram os dois pais que entraram em acordo. Primeiramente, tinha sido os dois pais. Depois foi somente a mãe.
Depois a mãe foi substituída por uma madrasta má. Foi uma tentativa de maquiar um pouco a história original dos irmãos Grimm, modificando então os componentes dessa história. Mas na história original mesmo, foram os dois que decidiram abandonar os filhos na floresta. E aí tem um diálogo dos dois lá, né, do pai e da mãe. A mãe olha assim: não, vamos deixar os nossos filhos na floresta. Nós vamos matar os filhos? Não, nós vamos perdê-los. Veja só que coisa. Uma coisa que eles não estavam contando é que o João não tinha pegado no sono ainda e acabou escutando essa história toda. De tal forma que no outro dia, ele acordou mais cedo, foi até o riacho lá perto da casa deles e catou algumas pedrinhas brancas. Ele se escondeu e durante o caminho na floresta ele foi deixando as pedrinhas caírem. Ele então demarcou o caminho que eles tinham seguido, de tal forma que quando eles foram finalmente abandonados pelo pai, né, o pai disse: não, fica tranquilo, eu vou voltar daqui a pouco, eu só vou tirar aqui um pouco de lenha. E aí quando eles viram que o pai não ia retornar mesmo, a lua já estava brilhando, a floresta já estava muito escura, muito medonha, eles só escutavam os sons dos animais, eles conseguiram então se guiar pelas pedrinhas e conseguiram retornar para casa. A mãe, é claro, não ficou muito feliz na recepção de volta dos filhos, não era essa a intenção dela. Mas o pai, ele acabou ficando muito feliz com a volta das crianças e ele compartilhou com as crianças uma cerejinha para cada uma. Veja só, a gente está falando de uma sociedade pós-guerra, estava todo mundo ali com recursos escassos e o pai ele pega cerejas para dar para cada uma das crianças ali de volta, né? Feliz porque elas estavam voltando. É importante que a gente mantenha essa informação de que eles viviam com recursos escassos na cabeça, porque a gente vai entender então a atitude do João e a gente vai ver que foi bastante sacrifício para ele fazer o que ele fez, mas a mãe não tirou aquela ideia de perdê-los na floresta, né? Então passou aí umas 2 semanas e novamente o pai saiu para passear com eles. Dessa vez João não estava preparado e aí ficou sabendo na hora do café da manhã que iria sair com o pai. Então o que é que ele faz? Ele pega o pãozinho do café da manhã dele, e isso aí é o sacrifício dele. Ele não come o pão, ele guarda uma parte do pão e ele vai jogando as migalhas do pão para demarcar da mesma forma como ele tinha feito com as pedrinhas. Quando chega na floresta, né, dá a hora do pai, o pai vai embora e mais uma vez abandona os filhos. Ele pensa então: não, agora a gente consegue voltar através das migalhas que eu deixei. Quando eles voltam, os animais também estavam passando fome, eles já tinham comido todas as migalhas dos meninos. Eles ficam perambulando lá pela floresta com bastante medo, sons, e essa narrativa do New Game vai fazendo com que você fique sentindo aquela sensação, aquela atmosfera. É bem interessante isso. Eles acabam então se deparando com a casa da bruxa, que na história do New Game ele não chama de bruxa, ele chama de uma senhora bondosa. E eles acabam vendo aquela estrutura toda feita de doces, de caramelo, e famintos do jeito que estavam, é claro que eles foram comer da casa. Chega a senhora bondosa então e oferece para as crianças uma oportunidade para elas entrarem e comerem lá dentro, né? Já que elas estão tão famintas, vamos entrar e vamos comer aqui dentro. Você já deve imaginar o que vai acontecer no final, né? Bom, se você ainda não sabe o que acontece no final dessa história, bastante conhecida, os clássicos dos irmãos Grimm, essa é uma ótima notícia, já se encontram em domínio público. Então você pode fazer download em PDF, em EPUB ou no sistema que o seu e-reader ou seu computador leia. Mas eu recomendo sim essa versão aqui do New Gamer. Ela é uma versão que traz inclusive a história da guerra logo no início. E ela tem uma parte aqui no final que eu acho formidável, que é um conto de fadas e suas transformações, onde ela vai falar sobre a transformação. Parte desse vídeo eu tirei daqui, outras partes eu saí procurando mesmo, estudando um pouquinho para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Mas enfim, traz esse resumão aqui falando sobre as transformações da história. E minha gente, a edição do livro é fantástica. Primeiramente, capa dura, certo? Ela tem um tratamento de verniz somente nessa capa aqui. Tudo que é preto e cinza tem tratamento de verniz. As partes que são brancas não tem tratamento de verniz. O livro saiu, por sinal, pela Intrínseca, muito bom, muito bonito. Aqui a parte de trás e aqui a parte do dorso do livro não tem a aplicação de verniz. E as ilustrações do Lorenzo Mattotti são fantásticas. As ilustrações são todas feitas em nanquim. A letra, olha minha gente como é que é. Olha só a letra como é. É bem grandona mesmo. É um livro para você ler. É um livro para você ler assim, uma tarde, você senta, eu li em uma tarde, um pouquinho, tranquilinho, tranquilinho. As ilustrações são belíssimas, olha só. Dá esse tom meio dark mesmo que o livro pede, que a história pede. Enfim, vale muito a pena. E é isso.
Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal para que vocês possam receber as próximas atualizações. Deixem sugestões, eu acho que é bem interessante isso. Deixem sugestões aí, o que é que vocês acham que a gente pode fazer e o que é que vocês querem que a gente faça, na verdade, né? É isso então, minha gente, sem mais delongas. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana. Tudo de bom. Tchau, tchau.